Olá, turma, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso último encontro, ao nosso último bate-papo do PEDcast, o podcast da pedagogia. E fazendo jus, então, a esse bate-papo, fazendo jus ao nosso encerramento, a esse ciclo deste ano, nada mais, nada menos e nada melhor do que falarmos sobre filosofia da educação, sobre a importância da filosofia na educação. Enfim, nós não conseguimos desvincular educação e filosofia. E para falar conosco, para fazer esse bate-papo legal, bacana, ninguém melhor hoje do que a nossa querida amiga convidada Bruna Porto. Bruna Porto, que é uma estupenda professora de filosofia. Eu diria, em sua tenra idade, ela está além do seu tempo pela capacidade filosófica de lidar com as situações e, o mais interessante, ela desmistifica, ela consegue simplificar conceitos para lançar aos seus alunos, porque de nada adianta uma pessoa dogmática em filosofia se não consegue transmitir a importância, a capacidade que a filosofia tem e a responsabilidade. E é você, Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. É um prazer em tê-lo conosco. Olha só, muito obrigada. Depois desse tanto de elogios, estou cheia aqui. Não dá para mostrar na câmera o tanto que eu estou inflada com o meu ego depois dessa quantidade de elogios. Agradeço imensamente o convite de estar aqui hoje com vocês. Para mim é sempre um prazer enorme poder falar de algo que possa somar dentro da sociedade, que é a educação, que é a filosofia, e principalmente estar ao seu lado, que é um grande colega que o mundo me presenteou de 2 anos para cá. Uma pena a gente não ter se conhecido antes, mas depois que nós nos conhecemos, grandes frutos vieram e espero que seja só o começo. E que hoje seja um dia com muitos sentimentos também, uma conversa bem gostosa para a gente passar para os nossos ouvintes. Com certeza, Bruninha, com certeza. E vamos conhecer um pouquinho mais da nossa convidada, da nossa professora de filosofia, ela que está bastante ativa, bastante atuante em relação à filosofia dentro das escolas, e ela é uma jovem professora que com 18 anos foi aprovada no vestibular do curso de Direito e teve que interromper por conta da maternidade. Com a perca do curso, ela ingressou na licenciatura em Filosofia pela Faculdade Clarentiano. Diga-se de passagem que na área da filosofia, os clarentianos são espetaculares. Sim. E atualmente a professora Bruna, ela é docente na rede estadual de Mato Grosso, também na Escola Interativa Copema e no IFMT em Canarana, onde leciona filosofia e projeto de vida. Bruna, fala um pouquinho desse roteiro todo, fala para nós um pouquinho como foi todo esse trajeto, infância, juventude, matrimônio, a filosofia como projeto de atuação. Quem é a Bruna Porto? Olha só, vamos lá. Eu sou de uma cidade chamada Jauru, bem interior de Mato Grosso, 420 quilômetros para lá de Cuiabá. E eu sempre cresci em uma cidade pequena, com referências pequenas, onde a gente acreditava, né? Eu cresci acreditando que para eu ser, eu gosto de falar essa expressão porque eu falo disso com os meus alunos, entre aspas, alguém na vida, eu precisava fazer um curso renomado, um curso que tivesse mais status e tudo mais. Acabei passando na Unemat em Direito, comecei a fazer, fiz 2 anos e meio. Claro, né? Teve a maternidade durante esse percurso, mas em nenhum momento eu gostava de Direito. Eu pensava assim, poxa, como eu vou ser uma profissional infeliz nessa área? E eu tinha muita vontade de fazer um curso em que eu conseguisse somar na vida das pessoas. E eu tentava, de alguma forma, dentro do direito, encaixar onde que eu iria ajudar as pessoas, ajudar a comunidade dentro do direito. Claro que a gente tem muitas opções aí dentro também, mas nesse gancho de engravidar, de mudar para Rondônia, que o meu marido passou no concurso em Rondônia, no Instituto Federal. Nesse período, então, eu pensei, não vou continuar direito e vou procurar outra coisa que eu possa
Me encontrar. Pensei, vou fazer alguma licenciatura, porque fazendo alguma licenciatura é uma grande chance que eu tenho de entrar em sala de aula, me conectar todos os dias com no mínimo 120 pessoas diferentes, no qual eu posso fazer a diferença na vida delas. Ok, encontrei o curso, licenciatura, pensei, mas qual delas? Quando eu busquei a filosofia, eu pensei, gente, é isso que eu quero para minha vida. É esse mundo que eu quero inserir. Não tem nada mais bonito e mais poético que entrar em sala de aula para falar sobre a mãe de todas as outras matérias, falar sobre aquelas pessoas que vieram ao mundo com essa necessidade da busca do conhecimento verdadeiro, de busca da sabedoria. Eu pensei, achei, me encontrei. E aí, depois disso... essa faculdade foi à distância, o que foi algo muito difícil para mim, principalmente no curso de filosofia. Eu senti muita falta de debates, de contato físico, de ter colegas. Ela em si exige muito isso. Exato. Né? A filosofia ela traz essa questão da própria discussão, o debate, a leitura. O contato humano, a gente precisa disso. Então, eu sofri muito nesse período em que eu tinha que me virar ali no curso. Só que, em seguida, comecei o estágio... Aí eu comecei o trabalho, me mudei para Barra, depois de Porto Velho, morei em Santa Catarina, estagiei lá, voltei para Porto Velho, minha vida é uma loucura. Agora estou em Barra do Garças já há 3 anos. E quando eu entrei em sala de aula, eu me senti em casa, me encontrar com jovens todos os dias. Você pensou, isso aqui é minha praia. É isso, a minha filosofia praia. É minha praia. É isso que eu quero. Nesse meio percurso, não teve aquelas perguntas, nossa, mas filosofia? Com certeza. Mas dentro da filosofia? minha família, eles pensavam assim, você está deixando direito para fazer filosofia? Pra que serve? Pra que isso? Bruna, você vai ficar doida. Minha mãe ficou muito preocupada com a minha sanidade mental. Só que agora ela sabe que hoje eu sou uma pessoa bem mais centrada, bem mais sã, e bem mais resolvida depois que encontrei a filosofia, porque minha vida, eu mudei muito o meu relacionamento com as pessoas. A minha maternidade é outra depois da filosofia. Eu já consigo compreender, eu sou mãe do Conrado, que tem 7 anos hoje, e a minha relação com ele é diferente, a minha relação com as pessoas é diferente, a minha vontade de compreender o próximo sem julgar é diferente, olhar para o outro como um ser humano que erra, que é suscetível a erro, que é suscetível a acertos, que está aqui nesse mundo para tentar como finalidade a felicidade. Então, isso faz muita diferença. E tentar passar isso para a sala de aula é maravilhoso. Eu acho que deveria existir, talvez, uma lei, claro que isso é um pouco distante, mas todas as profissões deveriam fazer filosofia como base. Deveria ter a filosofia como base. Eu também acho. Tanto que na maioria dos cursos existe a disciplina, mas é algo muito vago, que se passa somente por 6 meses. Mas eu acho que seria fundamental para o crescimento humano. Com certeza. E até por conta, falar de filosofia, infelizmente ainda causa alguma estranheza, causa alguma náusea. Nossa, mas filosofia é coisa distante. Olhando hoje, Bruna, o contexto atual das nossas escolas, os nossos jovens, os nossos professores, a gente está mergulhado ali em desculpe que a expressão, em um vômito de informação muito grande, essa liquidez, onde tudo é transitório, transita entre o A e o B. Como que você consegue visualizar, Bruna, a educação nos dias atuais? E aí, a gente pode até acrescentar que importância, que influência a filosofia pode ter em tudo isso? Assim, o primeiro passo é que nós temos que começar a observar. Tem pessoas que falam que nós estamos na sociedade da informação. Mas eu acredito que nós estamos na sociedade da comunicação. Porque informação, se a gente for levar ao pé da letra, as informações a gente deve ser algo que deve ser levado a sério. É algo que nós temos que ter contato, sabendo que aquilo é uma verdade ou uma inverdade. E as informações hoje estão sendo passadas de uma forma muito rápida, né? Em um clique, a gente consegue espalhar uma fake news em desinformações muito sérias para muitas pessoas. E é uma preocupação muito grande isso, porque
se leva para a sala de aula. Professores levam desinformações para a sala de aula com coisas que vêm na internet, que não há nem sempre essa preocupação de será que eu estou fazendo certo? O que eu vou mover no meu aluno a partir do momento que eu estou levando essa informação? Porque, assim, dentro de sala de aula, nós somos a maior referência que tem. Nós estamos ali, nós temos uma autoridade, nós somos uma referência intelectual para o aluno. Então, tudo aquilo que nós, como professores, passamos para frente, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é algo que vai ficar na cabeça dos nossos alunos, é algo que eles vão chegar em casa falando sobre isso, é algo que eles vão passar para o colega, é algo que eles vão começar a pesquisar. Então, a filosofia, já que a nossa maior preocupação enquanto educadores dentro da filosofia como um todo, a maior preocupação é a busca pela verdade. A filosofia tem um papel fundamental em tentar trabalhar com os alunos esse lado. Hoje, dentro da Copema, por exemplo, os alunos têm filosofia desde o 6º ano. Quando eu entrei, eu pensava assim, gente, por que esses menininhos precisam de filosofia, né? Eles têm 10 anos de idade. Só que depois eu percebi que a formação que eles têm, a mentalidade deles, por conta da filosofia, é outra. É gigantesca. Eles conseguem falar de Aristóteles, pautas que alunos do ensino médio que estão tendo agora contato com a filosofia não conseguem. E eles conseguem pegar uma informação e conseguir separar aquilo que é verdade, aquilo que eles podem buscar para ver se é realmente uma informação. Eles conseguem questionar sobre os próprios atos que acontecem dentro da escola, dentro da família. Eu recebo muito... meus alunos chegam muito em mim. Principalmente, eu adoro lidar com criança hoje, no lado da filosofia, porque eu percebo que a evolução da filosofia é mesmo que a evolução de uma criança. Começou com o espanto do que o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui. A curiosidade, que eles estão exatamente nessa fase. Depois vem aquele questionamento, igual ao questionamento da filosofia medieval, aquele momento em que, será que Deus existe? Como que está as coisas? Vamos usar as famosas crises existenciais. Exatamente. E vai chegando até a fase do adulto, que é essa sociedade contemporânea que nós estamos hoje. Então, eu percebo que a filosofia, voltando, é porque a sua pergunta traz muitos pensamentos. A filosofia é muito importante nesse processo de liquidez, esse processo em que as pessoas estão muito perdidas em si mesmas. Esse avanço tecnológico em que as pessoas estão tendo... Nosso cérebro não consegue biologicamente acompanhar todo esse processo que está acontecendo nas nossas vidas. E pegando a sua fala, Bruna, todas esse momento em que a gente vive, a gente tem, de um lado, uma sociedade muito cética em relação aos relacionamentos, em relação à própria religião, em relação ao próprio humano. E, de outro lado, nós temos com comportamentos estoicos, pessoas com dificuldade de criar vínculos, pessoas que estão tendo uma resistência muito grande do próprio apego, porque sabe que não tem mais solidez naquilo. Então, esses dois viés acarretados pela própria condição atual que a sociedade está trazendo, e se a gente olhar, a filosofia ela tem uma importância muito grande de trabalhar, fazer essa mediação entre o ceticismo, entre o estoicismo, que são comportamentos ligados ao próprio humano. E eu vejo que o nosso pensamento atual, a estrutura social, ela está muito distante dessa reflexão filosófica. Ela está muito distante, assim, de certa forma, dessa compreensão. Claro que as escolas trazem, nós, enquanto professores, temos essa obrigatoriedade de levar essa mensagem, mas a gente presencia um descrédito muito grande, talvez pelo sentido da própria vida. Então está tudo no automático. Então há uma leveza em conduzir as coisas, e aí eu consigo perceber esse ceticismo muito forte, esse estoicismo. Então estamos aqui, mas
falta aquela reflexão, falta aquela busca, falta aquilo que Heidegger falava sempre, aquela hermenêutica das próprias coisas. Não sei se eu te interrompi, porque eu achei interessante a sua fala, e é muito forte isso hoje. Então, a gente tem alunos, pessoas assim, que transmite muito esse distanciamento em relação aos próprios humanos, né? Falta essa alteridade. Eu acredito, concordo completamente com você, e eu acredito que uma coisa que faz com que eles sejam assim é o hedonismo, que cada vez cresce mais. Sim. Fuja da dor, busque o prazer. O relacionar humano é algo que dói, porque nós nos decepcionamos. Por exemplo, quando eu me relaciono com alguém, eu crio uma expectativa muito grande de que aquela pessoa tem que cumprir as minhas vontades, as minhas necessidades. Aquela pessoa tem que cumprir as expectativas que eu criei. Eu criei, justamente. Quando ela não cumpre as expectativas que eu criei, é algo muito frustrante. Então, para eu fugir já dessa dor, para eu evitar essa dor, eu estou sempre buscando um prazer imediato. Então, a gente está sempre fugindo da dor da vida que a gente tem, infelizmente, em todos os processos que a gente passa na nossa vida. Então, a gente está sempre fugindo dessa dor e buscando prazeres. E para a gente buscar os prazeres, geralmente a gente busca prazeres imediatos, prazeres, vamos dizer assim, mundanos, carnais. São aqueles prazeres que passam muito rápido. Nossa finalidade sempre foi a felicidade. Ser humano, dentro da filosofia, a gente reconhece, assim, Aristóteles vai falar sobre a daimonia, por exemplo. Só que é algo que, na mesma hora que está trazendo esses prazeres, está trazendo também essa escuridão espiritual, vamos colocar dessa forma. Está tendo uma crise existencial, um vazio interno muito grande, porque tudo isso passa. E nós nascemos para relacionar, nós nascemos para viver, para ter vínculos afetivos, duradouros, só que nós estamos muito perdidos, tanto pelos valores colocados hoje dentro da indústria cultural, que é muito amor próprio, amor próprio, amor próprio, amor próprio, amor próprio. Então, cresce esse individualismo e o outro, e o tu e o nós, né? Isso. A ideia do eu Martin Buber trabalha muito essa questão, o eu, mas para existir o eu de fato, o tu e o nós, ele é muito importante. Ele é muito importante. E aí a gente tem esse esvaziamento, a gente tem esse esfacelamento por conta do próprio medo da dor. Uhum. Isto é, claro que essa dor ela é uma angústia pertinente para eu conhecer o outro. Sim. Isto é, quem que está à minha frente, quem são as pessoas que trabalham comigo. E nós temos essa dificuldade de conhecer, porque estamos buscando um prazer muito imediato. Então, se não deu, então chega. Então, isso. É tudo muito... E Bauman vai trazer essa ideia, essa questão da liquidez, onde tudo cria forma muito rápido, mas se desfaz mais rápido ainda. Então, nós temos ali uma geração hoje que tem uma facilidade muito grande de amar, mas também deixa de amar mais rápido ainda. São intensos, mas essa intensidade ela se esvai cada vez mais rápido. Então, esses conceitos, essas ideias, ceticismo, hedonismo, estoicismo, então, são questões muito vivas hoje, e a gente está vendo ali que talvez essa reflexão, talvez ler alguma coisa com mais intensidade, talvez assistir programas que trazem ali uma reflexão legal, e a gente tem do outro lado a indústria cultural trazendo tudo mais simples, mais prático, mais interessante, e nós ficamos cada vez mais alienados. Semana passada eu estava em um debate com alguns amigos, e algum deles falou, não, professor, mas hoje as pessoas estão lendo mais, hoje nós não precisamos de ler em livros físicos, hoje nós temos ali, não, de fato, mas quem estão lendo virtualmente? Quem são as pessoas que estão lendo? Vamos pegar a nossa cidade aqui, vamos fazer um levantamento de jovens, adultos, quantos deles estão lendo realmente
um PDF, um livro? A maioria, 99%, não. Estamos tendo bastante acesso à informação, estamos lendo, de fato, porque temos que ler e escrever, mas em fragmentos. Então, nós temos hoje uma formação muito fragmentada, muito por partes. E aí nós temos ali, é bem nítido isso, a gente tem um atrofiamento cerebral, um atrofiamento intelectual muito grande. Então, e aí você trouxe bem, então tudo aquilo que vai me gerar dor, então eu fujo da dor para viver um prazer momentâneo, porque a dor incomoda, a dor mexe muito, e eu não quero passar por esse processo da dor, que a dor é justamente a vida. Schopenhauer traz isso, né? A vida é dor e sofrimento. Claro que essa dor, esse sofrimento que ele traz, é para justamente o processo de reconhecimento do outro, né? A questão da própria alteridade. Eu sou a partir do outro, nós somos a partir da outra pessoa. E tem aí esse vácuo, essa lacuna. Claro, não é o caso aqui culpar a indústria cultural, o consumismo, mas é perceptível essas nuances aí, é perceptível esse distanciamento, não em si afetivo, mas os vínculos estão se quebrando muito. Com certeza. Tem uma coisa que eu sempre brinco em sala de aula com os meus alunos, quantos presentinhos de Deus você teve esse ano? Quantos amores da sua vida você recebeu esse ano? Que você achou que aquela coisa intensa, meu Deus, eu amo, eu dou a vida por essa pessoa, e de repente, na primeira decepção, eu já odeio, eu já não quero mais, ele já não presta, e aí de repente arruma outro e fala, pronto, me encontrei nessa pessoa, e você cria expectativas em cima de novo, vai virando aquela bola de neve. Só que tem uma coisa que eu falei do hedonismo, e uma segunda vertente que está ligado até nessa questão da leitura, que é o imediatismo. Porque dentro do imediatismo, nós estamos procurando a recompensa rápida. Nós estamos tão viciados em dopamina, que tudo aquilo que a gente faz, a gente busca uma recompensa rápida. Isso está deixando nosso cérebro extremamente viciado. Isso é um problema muito sério dentro da nossa vida. Então, eles leem um pouquinho. Por exemplo, uma prova extensa. Meu Deus, é uma tristeza. Professora, 20 linhas de texto para eu ler, que prova extensa. E aí eles acham que, quando eles leem aquilo, eles estão assim, nossa, é algo muito grande. Como nas redes sociais é um local que os caracteres são limitados. Então, eles leem pouco. A gente vai, por exemplo, hoje, se eu quiser um engajamento aqui, se eu quiser algo que ele vai chamar a atenção deles, ou eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que separar em fotos com textos pequenos. Se for um textão, eles vão passar mesmo, eles não vão ler. Quando eu faço eu vejo assim, que quando eu faço uma publicação com um textão, ninguém lê. Poucas pessoas vão ler e vão comentar e vão concordar com aquilo ou não, que eu coloquei naquele texto. Bate a palminha. O máximo vai fazer isso, eles não sabem nem quais informações. Então, para quem está acostumado em uma rede social, em que é tudo mastigado, extremamente resumido, em poucas palavras, um livro é algo massacrante. E aí eu acredito que nós somos muito aquilo que nós nos interessamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós assistimos. Eu falo disso com os meus alunos, tudo aqui eu falo disso com os meus alunos, né? De fato, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando eles estão, por exemplo, escutando uma música, cantando em sala de aula, uma música que é muito pervertida. Aí eu falo assim, beleza, vocês estão cantando isso. Pego o Datashow e abro a letra da música no quadro, para assim na parede, para eles lerem, em forma de um poema. Vamos fazer uma hermenêutica filosófica aqui. Vamos ler isso aqui de uma forma... Vamos ver o que sai. Quando eles começam a ler, eles falam, professora, que absurdo, como que eu estava falando isso aqui? A menina com a bag que tinha não sei o que carregando no bolso... Uma música que ficou bem famosa esses dias aí, só o consumo de droga e álcool e a mais. O interessante é que isso é tão forte que até as próprias canções, as músicas, elas têm um tempo de vida muito, muito curta. É uma música hoje, seja do funk ou não, enfim, que traz toda essa apologia,
elas duram ali de sucesso 2, 3 meses, pronto, Sim. e já vem uma outra. Substituindo. É muito rápido. Então, então há uma indústria por trás de tudo isso que que afeta drasticamente os nossos alunos, os jovens, inclusive adultos também, né? Toda essa questão imediata. É curioso, e isso a gente pode até jogar tanto para a vida afetiva, para o mercado de trabalho, que se dentro de 2 anos, 3 anos eu não for promovido na empresa X, eu vou procurar concorrência. E vai começar de novo, tudo de novo. De novo. Aí mais 2 anos, se não, eu vou para... Diferente talvez de uma geração passada, lá dos nossos pais que vestiam a camisa da empresa e viviam 20, 30 anos até se aposentar. E hoje tem essa transitoriedade, não que isso é bom ou ruim, mas essa questão a indústria cultural tem afetado a própria condição de vida, a própria vida atual das pessoas em função de uma melhoria imediata. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de esperar o outro, de esperar acontecer. Então, se não for no tempo que um Reels apresenta, aparece, já não serve. Então, demora muito. E isso tem afetado a vida afetiva, tem afetado ao trabalho, enfim, a uma estrutura social muito, muito grande. É interessante, se eu for na igreja X e não acontecer um milagre, eu vou para outra, porque não vale, ali não está dando certo. Então, está tudo muito, como diz Bauman, tudo muito líquido, tudo muito volátil, tudo transitório, muito rápido. Nós nos tornamos pessoas com o tempo mais intolerantes. Eu acho que a sociedade está muito intolerante principalmente com o próximo. Não há perdão. As pessoas não deixam passar mais nada. Isso é uma coisa muito triste. Eu posso errar, eu erro, eu escondo o meu erro, mas se o próximo errar ao meu lado, ele vai pagar as consequências disso. As pessoas estão assim, você falando essa também, a questão do trabalho. As pessoas, os empresários, as pessoas que tentam empreender hoje, gente, os piores anos são os 2 primeiros anos, né? Os 3 primeiros anos de uma empresa. E as pessoas não conseguem passar por esse período, eles fecham antes, porque eles não conseguem esperar esse momento de dor para depois vir a glória. Eles estão esperando um resultado. Eles acham assim, vou abrir uma empresa, vou comprar minha casa própria, vou comprar minha Hilux, vou comprar minha SW4, vou ser feliz, vou me tornar um empresário da cidade. Só que eles não percebem que aqueles grandes empresários antigos que estão lá, eles passaram por um monte de problemas, por todo esse processo. Assim são as pessoas que saem da faculdade completamente frustrados, que eles saem assim. Tá viralizando agora na internet, um cara chega com o microfone e estudantes e fala assim, quanto que você acha que você vai ganhar quando você sair da faculdade? Aí eles falam assim, eu acho que eu vou ganhar 30 mil, 50 mil, 60 mil. Eu falo, gente, vai ser um poço de frustração quando eles entenderem que o problema está só pegar o diploma, é o menor dos problemas, está só começando. O desafio de entrar no mercado de trabalho e de ter sucesso é gigantesco, independente de qual profissão você está. E aí você trouxe uma problemática muito, muito séria que essa questão estão se construindo uma expectativa tão grande, e isso é muito sério. É muito sério. E Platão vai traduzir para nós essa ideia, né, a questão do desejar aquilo que eu não tenho, então eu só desejo aquilo que eu não tenho. Mas esse desejo está tão exagerado, está tão fora do contexto que cada um vive, que chega até a ser, como que a gente fala na filosofia, eu não tenho mais a percepção do que eu estou fazendo ali. Então eu acabo jogando tudo para o próprio automático e o outro que resolva por mim. O Sartre vai chamar de má fé. Isso é quando eu deixo de resolver os meus problemas e deixo para que o outro faça. Por quê? Porque a expectativa criada não foi realizada, então eu deixo para que o outro tome conta daquilo que eu não tenho condições. Então estamos agindo de má fé cada vez mais. Então é uma questão assim que gera um desconforto, há uma criação aí por cima que faz
que lanceta nessa questão do consumismo, essa questão imediata, e a gente tem ali uma geração quase que esquecida ao que diz respeito às questões políticas, às questões de leituras, às questões sociais. Então, eu não sei, mas enfim, esse contexto que está gerando toda essa instabilidade social estão preparando os nossos jovens, nossos alunos, simplesmente para o consumismo. Estão adestrando diretamente a criar essas expectativas, porque sabe que não vão dar conta e o capital precisa girar e alguém vai ter que resolver o problema por mim, e está essa bolha, está essa angústia solta. A gente passou exatamente agora pela terceira fase que eu queria pautar, que foi o hedonismo, essa fuga da dor, busca o prazer, o segundo, o imediatismo, e o terceiro, o consumismo. Eu acredito que esses três são um dos maiores males que nós temos hoje na sociedade, que mais está causando angústia, depressão, ansiedade, tantas outras doenças da alma, do psicológico, mental do ser humano, do intelecto do ser humano. Porque aí, quando a gente chega no consumismo, a gente chega na finalidade de tudo aquilo que foi imposto dentro da sociedade, que é essa busca pelo prazer imediato que a gente consegue através do consumo. Então, assim, é uma linha que tudo começa lá atrás. Hoje a minha aula foi, inclusive, sobre o narcisismo do Ocidente. E tudo começa quando o homem se apaixona por si mesmo. Né? Ele se apaixona por si mesmo e ele começa, então, a ter uma relação com a sociedade muito diferente. Vários ismos vão surgindo na sociedade depois desse narcisismo. Então, aquele mito de Narciso, né, que se apaixona por si, nós temos hoje na sociedade, e isso é muito grave. Está escancarado. 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 Isso. E, assim, aí nós temos pais narcisistas, que os filhos sofrem muito com pais narcisistas, que acabam se tornando narcisistas porque é o exemplo que eles têm em casa. Então, eles também vão se tornar pessoas narcisistas eu acho que dentro de casa é o maior reflexo daquilo que nós somos hoje. É muito importante quem aí quer ser pai, quem quer ser mãe, quem já a parte fundamental que torna um ser humano é a infância, o que molda ele, aquela infância que ele vai ter, são os exemplos dentro de casa, são os valores dentro do que é colocado ao seu redor. Porque uma criança é uma esponjinha que vai absorver tudo que está ali ao seu redor. Em volta. Hoje nós temos um filtro, nós seres humanos maiores, adultos, a gente consegue filtrar, mas uma criança está absorvendo tudo. Então você pensa na sociedade, por exemplo, uma criança que tem pais narcisistas. Como que vai ser o mundo dessa criança? Como que vai ser o reflexo dela? E esses pais, essas pessoas narcisistas, não conseguem acreditar naquilo que Sartre coloca, por exemplo, que é que nós somos condenados à liberdade. Que nós estamos condenados à liberdade porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E a gente tem que parar de atribuir a culpa ao outro. E o que uma pessoa narcisista, uma pessoa doente faz nessa sociedade doente? Atribui a culpa ao outro. Sempre culpando o outro. Sempre culpando o outro e não sou responsável por nada. Eu vou lá na internet dar uma tweetada sobre os problemas ambientais que estão acontecendo, sobre o problema que está acontecendo dentro da minha cidade, o problema da educação, mas eu não movi uma palha para mudar isso. Uma vez, Paulo Oliveira pintou as unhas de branco para representar a paz. E postou na internet, olha, as minhas unhas estão brancas, que estou aqui representando a paz com as minhas unhas brancas. Eu cortei o meu cabelo porque eu estou revoltada com o mundo, com o meu namorado, então eu pintei meu cabelo de rosa. Então, assim, e a gente está sempre atribuindo a culpa, né? A gente não consegue entender que essa condenação à liberdade que nós temos, de que somente nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente tem dentro da nossa vida, é algo que está adoecendo toda a sociedade. Também. E eu preciso ter responsabilidade social para fazer a minha parte. Exatamente. Essa questão da liberdade, ela é muito séria, porque envolve a questão da própria escolha. Então, esse condenado a ser livre é porque nós podemos fazer escolha.
Isto é, eu vou pintar minha unha de branco para manifestar a paz ou eu vou fazer uma ação de fato, uma ação concreta para que isso possa reverter? Claro, que não em todo mundo, mas onde eu estou inserido ali. Então, essa questão que Sartre traz é muito séria. Então, eu preciso ser responsável pelos meus atos, as minhas ações. Então, tudo é fruto da minha escolha. Onde eu estou, onde eu quero chegar, tem mais da minha escolha em si do que os outros vão escolher por mim. Sim. Então, isso é muito sério. E a sociedade está se perdendo esse vínculo, então está se distanciando dessa corresponsabilidade social. Exato. Bruno, será que voltar aos clássicos resolveria um pouco essa volta aos clássicos? Porque tudo isso que a gente está trazendo aqui afeta diretamente os nossos alunos. Sim. Afeta drasticamente a formação de professores, drasticamente a gestão de uma escola X, Y, porque tudo acarreta na escola. E se voltarmos aos clássicos? Aos filósofos. Aos filósofos, aos leitores clássicos. Pois é, eu acredito que é o seguinte... Como hoje nós estamos em uma sociedade muito perdida, com alunos que estão sempre buscando aquilo que é imediato e rápido e curto, eu acredito que, inclusive a tese meu projeto de mestrado é exatamente essa questão de voltar a inserir a literatura e a filosofia em sala de aula. Isso. Eu acredito que assim, aí com o meu possível orientador, eu aprendi em uma palestra que eu assisti com ele que nós precisamos, é necessário voltar aos clássicos. Só que para a gente conquistar os nossos alunos, as pessoas a voltar aos clássicos, nós temos que pelo menos ensinar eles a ler. A gente tem que pelo menos, assim, o que te atrai, meu filho? Vem aqui, vamos sentar. O que te atrai? Qual que é a leitura? A gente pode até começar com leituras atuais, com aqueles assuntos que eles vão se sentir mais atraídos, vão se interessar. E a partir disso, então, a gente fala assim, tá, é interessante, né? Ler é bom, né? Aprender é bom, né? Então, agora senta aqui que eu vou te ensinar onde tudo começou. E aí a gente retoma os clássicos, porque eles são a base de tudo. Em sala de aula, eu não consigo chegar assim... Primeira coisa que eu falo, claro, a gente tem que passar por Tales, a gente passa pelos filósofos naturalistas e tudo grupo. Mais. Só que assim, eu viro para eles e falo assim, quando é aula sobre Sócrates... Aí eu falo, agora a gente vai sentar e vai conversar. Quando a gente fala sobre Aristóteles, eu adoro trazer aquela tabela de eudaimonia para eles, porque é uma muito forma... real, né? É muito viva, real. É muito viva. Qual que é essa questão dos clássicos? Por que são clássicos? Porque é atemporal. É algo que aconteceu lá, mas que quando a gente joga, pega os ganchos e coloca hoje na nossa sociedade, está ali conosco. É atual ao mesmo tempo. Pegando a sua fala, o Ítalo Calvino, não sei se você já leu alguma coisa sobre ele. Conheço. É um literário formidável. Ele fala que em relação aos clássicos, ele escreve um livro, porque ele lê os clássicos, ele fala que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Fantástico. Ele está sempre se reinventando. O clássico está sempre atual, sempre Sim. reinventando, sempre mostrando aquilo de como que as coisas podem ser. É algo além do seu tempo. E é além do seu tempo, exatamente. Aí quando a gente vai apresentar os clássicos e os alunos acham que é algo muito velho, a minha técnica que eu aprendi com o meu professor, pegar o gancho da situação. Tá, eu pego o gancho da situação dos clássicos e jogo para os dias atuais. Então eu vou pegar aquele contexto lá e vou aplicar hoje nas situações que acontecem hoje. Por exemplo, os meus alunos que estão interessados em relacionamentos, que estão escutando essas músicas de hoje, que estão vendo esses filmes de hoje, que são filmes, músicas, clipes que envolvem mais o lado do prazer humano. O sensual ali, O sensual. E vou pegar aquele clássico e jogar em cima disso, porque isso vai fazer com que eles se interessem. E em algum momento eu posso jogar o clássico como ele realmente é. Por exemplo, O Grande Gatsby. É um livro fantástico, mas eu não consigo colocar os meus alunos para lerem O Grande Gatsby. Mas eu consigo, através daquele filme, atraí-los. E aí eu falo, gente, esse livro é um livro clássico, é um livro atemporal. Vocês estão assistindo o filme, só que a partir desse exemplo aqui, vocês podem buscar a se interessar por
literaturas, por leituras dessa forma, sabe? Que traz esse viés, que traz essa releitura. Isso, se eu pegar o Sancho Panza, se eu pegar Capitão Gancho, o idealismo de Sancho Panza com o Capitão Gancho com seu lado mais racional. Então, eu consigo trazer para os alunos esses ganchos, sabe? De, olha, aconteceu lá, daquela forma, naquele ano, naquela década, naquele século. Só que hoje a gente pode trabalhar de tal forma. Só que o ideal é que eles conseguissem, de fato, alcançar os clássicos como eles são de verdade. Mas como nós falamos aqui, né, o tempo inteiro sobre esse problema que nós estamos enfrentando, eu acho que é uma boa técnica de conseguir conquistá-los de alguma forma. Concorda? Com certeza, e é claro que é um desafio gigantesco. Se faz muito necessária a volta aos clássicos, sim, seja nas próprias escolas, faculdades, mas há um desafio gigantesco. Aí talvez nós estaríamos concorrendo com as questões das redes sociais, com toda aquela gama de informação interessante. E para nós, professores, é um desafio muito grande, mas é uma coisa que pode ser feito sim. É uma coisa que nós, professores, temos essa obrigatoriedade. Então, nós devemos tomar essa iniciativa e tentar trazer de uma forma lúdica ou não, mas como conseguir atrair essa geração, os nossos alunos com os próprios clássicos. Uhum. E você que fez Direito, 2 anos de Direito, é um curso que até hoje trabalha os clássicos. Sim. Então sempre volta lá para entender toda essa... a questão do próprio fórum, o fórum romano. Então se busca lá em Roma, lá na Grécia, toda essa estrutura que o direito tem. É um desafio para essa sociedade contemporânea, é um desafio gigantesco, mas acredito que para nós professores conseguem tudo, né? Professores têm uma capacidade de reinventar, de ressignificar. Eu acho que é um projeto belíssimo e que as escolas, que as instituições de ensino superior, as instituições de ensino em geral, deveriam adotar essa prática, deveriam adotar, ao menos assim, bimestralmente, semestralmente, alguma dinâmica de trazer os clássicos para a sala de aula. Uhum. Precisa, acredito que precisa. Bruno, nosso tempo já se esvai. Falar de filosofia é sempre um prazer muito grande, é sempre bom falar sobre temas que envolvem a sociedade, que envolvem pessoas, e a filosofia é a melhor área para se entender tudo isso. Falamos aqui de vários conceitos, vários teóricos em si. Para finalizar, qual o seu principal teórico? Quem você olha assim e fala, putz, esse cara aqui é o pensador tal que eu tenho como referência. Difícil apontar um. Talvez temos mais de 1, 2, 3 ali, mas hoje na filosofia que você consegue decodificar todos aqueles conceitos complexos e você consegue jogar na sala de aula. Quem é essa referência teórica sua? Olha só, de fato são várias, né? A gente vai conhecendo os filósofos aí, vão achando todos muito, assim, cada um com... Claro, a gente não tem como nós concordarmos com todos os filósofos. O filósofo a gente fala assim, meu Deus, pra quê? Não precisava disso, né, meu amigo? Tão radical, né? Que isso. Eu gosto muito para a minha vida de São Tomás de Aquino, para mim, Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, quando eu li o livro Confissões, eu pensei, eu precisava desse livro para a minha vida como ser humano. Agora, em sala de aula, eu gosto muito de falar dos clássicos, porque através deles, sob toda aquela ânsia de conhecimento que eles tinham sem ferramenta nenhuma, igual os nossos alunos têm hoje, então falar sobre Platão, falar sobre Sócrates e sobre Aristóteles, para mim, é fundamental. Falo para eles que o maior exemplo... Eles falam assim, professora, será que Sócrates existiu mesmo? Tem essa dúvida. Eu falo, gente, ainda que se de alguma forma ele não tenha existido, ele é o maior exemplo da busca de conhecimento verdadeiro. Ele é o cara que se abdicou de tudo aquilo que ele pudesse prender naquele mundo falso para buscar um conhecimento de verdade.
Sócrates abre mão de escrever aquilo que ele achava que ele poderia escrever, ou de uma possível forma, porque ele estava preocupado com o conhecimento verdadeiro. Então eu falo, gente, dentro da filosofia, para eu conseguir alcançar vocês de fato, para mim, o melhor exemplo é Sócrates, porque ele consegue ser o maior exemplo de conhecimento e de ânsia pela verdade. Então, com os meus alunos, sempre falo assim, olha, seguinte, existem diversos filósofos, daqui para frente nós iremos conhecer, até o final, até o terceiro ano, se eu conseguir acompanhar a turma, nós iremos conhecer muitos filósofos com várias teorias diferentes. Só que para vocês terem como base, para despertarem em vocês a vontade de conhecer filosofia, Sócrates. Eu sempre começo com ele. Bem, Bruna, é interessante você trazer essa questão de Sócrates. Sócrates, que é ali o patriarca da filosofia. Sócrates existe um pensamento filosófico pré-socrático e pós-socrático. Então, a filosofia ocidental ela divide nessas duas bases. E aí, é sempre bom trazer à tona essas questões do próprio clássico, que até para questões de lidar com o outro, e Sócrates faz bem essa questão. É a tríplice pergunta socrática, que eu devo sempre fazer diante de uma situação. Ou seja, o que você vai me falar é verdade? Porque se não for, eu não preciso saber. O que você vai falar vai melhorar os envolvidos da situação? Porque se não for melhorar, não precisa me falar. O que você vai me falar vai nos melhorar enquanto pessoas, você e eu? Se não for, eu não preciso saber. Então essas três perguntas socráticas é fundamental que nós façamos, que nós refletimos sobre, porque envolve toda essa hermenêutica socrática no sentido da detração, ou falar mal do outro. E boa parte, boa porcentagem desse desentendimento humano, dessas questões humanas, está direcionado à detração, isto é, o falar mal do outro. E Sócrates traz bem isso, é bem atual. Em uma sociedade que é marcada pela fragilidade de tudo, então, se eu tenho condições de refletir sobre essas três perguntinhas do Socrático, eu acredito que eu posso fazer algo melhor daqui em diante. Bem, a gente ficaria aqui horas e horas, Bruna. Foi um prazer muito grande falar com você, falar sobre filosofia, falar sobre o pensamento, falar sobre essas questões tão pertinentes nos tempos atuais. E falar de educação em um mundo, em uma sociedade em que vê a educação como despesa e não investimento, é sempre prazeroso, porque nós sabemos que tem pessoas que acreditam ainda. E você é uma dessas pessoas, é uma referência para muitos alunos, nós percebemos isso, e que você continue conseguindo transformar mentes, transformar pessoas através da própria filosofia, do próprio lecionar. Como eu disse de início, de nada adianta sermos dogmáticos em filosofia, isto é, conhecer todos os clássicos, todos os autores, mas a gente não consegue decodificar conceitos e transmitir para os nossos alunos. Então isso de nada serve. Bruna, muito obrigado pela participação, pela sua presença, e fala para nós, traz para nós as suas considerações finais para fazer o nosso encerramento. A palavra está com você, fique à vontade. Olha só, duas diferenças que eu quero deixar aqui sobre a diferença entre a inteligência e a sabedoria. A inteligência é aquilo que nós temos com as experiências que nós passamos pela vida, com aquilo que nós aprendemos na escola, na faculdade, conhecimento empírico e tudo mais. E a sabedoria é o que fazer com essa inteligência. É saber usar tudo isso que nós temos como carga intelectual. Então, em sala de aula, você falando que não adianta nós termos tanto conhecimento sobre um assunto e não conseguir passar de fato de uma forma acessível para os nossos alunos. Então, isso serve para todos que estão aqui escutando. Não adianta nós sabermos de algo se a gente não tem o que fazer com isso.
Nós precisamos estar nesse mundo para doar ao próximo, para servir ao próximo aquilo que nós temos de melhor. Então, eu acredito muito que a educação ainda é o melhor lugar para os nossos jovens estarem, para eles serem formados na sua integralidade como cidadão, como ser humano, como pessoas, como bons profissionais também. Então, eu espero que, assim como eu, como você, como outros professores que estão aqui assistindo, como os nossos futuros professores, alunos, jovens, que isso sirva, que a gente consiga ver a educação com esses olhos para sempre, porque ainda sei é a melhor saída. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que nós temos que usar os meios de comunicação para a gente poder espalhar o conhecimento da melhor maneira possível. Espero que aqui hoje que eu tenha conseguido somar com vocês. Espero novos convites também, que esse seja o primeiro de muitos. E, enfim, gente, prazer enorme estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Forte abraço e até a próxima.